Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje vamos dar continuidade à cultura, ou melhor, ao capítulo 9, né? A Antiguidade Clássica, que no caso aí a gente vai conhecer a cultura grega antiga, né? Uma cultura que tem aí que é a base da formação da cultura ocidental, né? Temos muito conhecimento hoje, né? De vários aspectos que formou a base da cultura ocidental se deve muito à cultura grega antiga. Né? Então, conhecimentos como a arquitetura, a matemática, a filosofia, a política, o teatro, o conceito de democracia, né? Então foi tudo fundamentado dentro da cultura grega antiga, certo? E devemos, portanto, então, muito essa cultura e por isso que é importante nós conhecermos, nós estudarmos, não é? Bom, inicialmente vamos falar aí, né, pessoal, da religião, né? Claro que, né, nós não temos, né, essa a religião baseada na cultura grega, no conceito, né, de religião que era da época, que era a crença da mitologia, né? Não temos, né, esse entendimento, né? Porque eles eram politeístas, mas muita coisa que da religião, né, do cristianismo, né, tem muita coisa a ver com a cultura grega, né? Vocês vão observar ao longo da explicação. Mas enfim, a religião, né, a religião grega era uma religião politeísta. Por quê? Porque acreditavam em vários deuses, né? E esses deuses tinham representações, aparências humanas. E isso foi revelado nas esculturas que os gregos fizeram, né? Então, essa representação humana era conhecido como antropomorfismo, ou seja, né, deuses em forma de semelhantes, né, ao homem. E então temos esse entendimento de que os gregos, eles, portanto, não só a aparência, né, a representação, mas também tinham sentimentos. Eles acreditavam que os deuses tinham sentimentos do igual ao homem, né? Como o amor, o ódio, a ira, a raiva, né? Não só sentimentos, mas também como alguma alguns aspectos de qualidade também que o ser humano tem, né, defeitos, enfim. Então eles tinham essa crença, né? E aí depois vinha os deuses, né? Os mais conhecidos como Zeus, né? O chamado conhecido Deus do Trovão, é o Deus Supremo, digamos o Deus dos deuses, né? Poseidon, o Deus dos mares, das águas, né, dos ventos, né? Tinha Hades, que era o deus do submundo, né, o deus dos mortos, e Atena, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, a representação humana, tá vendo? Era conhecida como a deusa protetora de Atena, a deusa da sabedoria, não é? Então, eles acreditando nos deuses e tendo esse entendimento de que eles tinham sentimentos humanos, né, mostravam esses sentimentos humanos, eles acreditavam que esses sentimentos, dependendo do que o homem fazia na Terra, esses deuses se manifestavam, né, de uma forma os gregos pagarem, né, por alguma insatisfação que os deuses tivessem com os gregos, né? Então, para poder ficar bem com os deuses, eles faziam todo momento comemorações, homenagens aos deuses, festividades, era um dado alimento para eles, porque eles acreditavam que os deuses tinham fome, né? Eram feitos, no caso, os Jogos Olímpicos eram homenagem aos deuses, a gente vai ver mais para frente, né? Então, tinha-se essa crença, né? Acreditava-se muito nisso. E para poder também ter, né, uma boa relação com os deuses e também ter boas ações na terra,
os gregos sempre estavam consultando de alguma forma os sacerdotes que tinham aí uma função de orientar os gregos por meio dos deuses, né, claro, nas suas ações. Então, consultava-se muito, por exemplo, para se um guerreiro, se fosse para a guerra, ele queria saber o que poderia acontecer, se ia chegar vivo ou morto dessa guerra, se ia vencer a guerra, se era uma boa, apoiar a guerra, servir a guerra, enfim. Queria saber sobre tudo, né? E antes de fazer algo, consultava esses sacerdotes, né? E eram conhecidos também como os oráculos. Então eles passavam essas mensagens para os gregos, né? Olha, isso é bom de fazer, olha, isso não é bom para fazer. Então, só que assim, as mensagens nunca dava para eles uma resposta objetiva, era sempre recheada de dúvidas, né? E aí cabia a pessoa tomar a sua decisão de acordo com aquilo que ele entendeu do oráculo, né? Bom, então eles tendo essa crença, né, consultando os oráculos, eles achavam que os deuses interferiam nas suas vidas, né? Então, para poder não magoar os deuses, eles então faziam essa consulta, né, e fazia também as homenagens. Bom, uma das homenagens aí mais conhecidas, né, era os festejos, né? E os jogos, no caso, os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, mas também tinham vários outros tipos de jogos, né? Ou seja, cada cidade-estado, vira e mexe, tinha um momento de realização desses jogos, né? Mas o mais conhecido foi os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, né? Então era uma forma de homenagear os deuses. E eles encaravam, né, esses jogos como algo sério, né? Era algo que fazia parte da religião deles, né? Tanto é que até as guerras eram paradas, né? Elas não, enquanto os jogos não se realizavam, as guerras tinham que parar. Né? E no caso aí, a Guerra do Peloponeso que nós vimos, né, ela parou durante uma semana, né, para poder fazer os jogos. E nesses jogos, né, haviam inúmeras modalidades, né, como o atletismo, a corrida, a luta livre, o lançamento de discos, né, enfim, vários modalidades, né, que tem até hoje, né, pessoal, nos Jogos Olímpicos, né? E os vencedores eram sempre homenageados de alguma forma, né? Com uma estátua na cidade onde ele nasceu, né? Uma estátua de corpo inteiro, ou ganhavam uma espécie de folha de louro, né? Ou folha de ouro, né? Aqueles arquinhos que colocava na cabeça como um prêmio, né? Digamos assim. Bom, então, no caso aí, para vocês observarem, né? Esqueci de mostrar para vocês aqui essa imagem, as ruínas do templo, né? Dedicado ao deus Apolo, na cidade de Delfos, deus Apolo, deus do sol, né? Então aqui esse lugar existe até hoje, né? E uma cena aqui representando os Jogos Olímpicos, provavelmente aqui lançando algum tipo de dardo, né? Então era característica aí. E aqui uma cena de algum jogo olímpico, né? Um jogo, né? Homenagem aos deuses aí, provavelmente é o lançamento de discos, né? Retratado na cerâmica grega, que a gente vai falar mais para frente, tá? Bom, falar um pouco agora, pessoal, da, da arquitetura, né? Como vocês podem ver aqui, são colunas, né? Colunas feitas, né? Cada um por um povo, né? Que foi aí o formador do povo grego, ou seja, o estilo dório, né? Que retrata-se aos dórios, o estilo jônico e o estilo coríntio, ou seja, cada coluna tem a sua característica, né, o seu formato. Essas colunas, pessoal, elas não possuem ferro, né, dentro da sua estrutura. Aqui
muitos dizem que é feita com detritos, né, de vulcão, rocha vulcânica, misturado com a água do mar, né, eles faziam tipo uma espécie de massa, colocava, né, em molduras e formava essas colunas altíssimas, né, pesadíssimas, que muitas ainda existem, né, olha como vocês podem ver aqui nessas imagens, né, aqui é uma coluna coríntio, né, no caso aqui, para vocês observarem, né, elas têm um grande grau de resistência que ainda existe, né, essas colunas aqui, certo? No caso é a coluna, a arquitetura aqui representava o templo dedicado ao deus Zeus, né, construído em estilo coríntio, né, na cidade de Atenas. Então, arquitetura, né, muito sofisticada e muita coisa, né, os arquitetos dos dias de hoje se inspiram, né, nessas colunas para fazer as suas obras. Agora a gente vai falar sobre a escultura, né, as esculturas demonstravam um grande conhecimento, pessoal, na anatomia, né, no formato do corpo humano. Podem ver, né, as formas, né, do corpo humano que expressa músculos, né, os seios aqui. É uma imagem que ela foi destruída, né, ela está sem a cabeça. Mas enfim, detalha muito bem, né, essa característica e os detalhes do corpo humano, né? E ficou exposta nas esculturas, certo? Depois temos aqui, não só nas esculturas, né? Depois com o tempo veio as pinturas também. E depois vem aqui o teatro. O teatro, pessoal, as pinturas, desculpa, claro, vai ser refletida nas cerâmicas, né? Nos vasos, nos jarros, né? Onde eles vão expor toda o cotidiano, né, do grego, né? Vão expor nessas pinturas as batalhas gregas, o estilo de vida do trabalho, os Jogos Olímpicos também vai ser retratado, vai ser pintado nesses vasos, que era um sentido de tornar o vaso, né, um aspecto de beleza, mas também era uma forma de expor sua cultura, né, expor seus costumes, retratado nessas pinturas em cerâmicas, né, que eram feitas aí na Grécia Antiga. Depois temos aqui o teatro. Os gregos foram os criadores do teatro, né, das peças teatrais, né, enfim, que eram retratadas várias situações ali do mundo grego, né. Então o teatro também era uma forma de homenagear algum deus, no caso aí era Dionísio, o deus das comemorações, das festividades. Então o teatro, né, era uma forma de reverenciar esse deus, certo? E foram os inventores, né, por meio do teatro, dos conceitos, né, como fala, dos gêneros teatrais, né? A tragédia e a comédia, né? Então, as peças teatrais, digamos assim, era retratada por meio de uma tragédia, que era o que? As paixões humanas, né? Os desentendimentos amorosos, né? Que acabava sempre em morte, em confusão, em briga, né? E também o gênero da comédia, onde se satirizava, né, se ridicularizava os costumes gregos, ridicularizava os políticos, né, satirizava os costumes da aristocracia, né? Então era exposto por meio das cenas teatrais. E quando eles faziam as peças teatrais, né, aqui nessa imagem vocês podem ver que é o teatro grego, né? As pessoas sentavam aqui, né, nessa arquibancada aqui oval,
e lá embaixo ali era retratado as cenas. Então os atores ficavam com máscaras, né? Então tinha aquele que era sempre feliz, usava máscara sorrindo. Aquele que era triste usava máscara, né, com a boca torta assim de triste, né, representando a tragédia, enfim. E as máscaras, né, uma sorrindo e a outra chorando, é o que representa, é o símbolo do teatro, né, hoje, nos dias de hoje, né. É, então, o teatro era outra forma de homenagear os gregos, né? E também expor o cotidiano, a vida deles. Bom, falamos sobre teatro, arquitetura, a pintura, as esculturas. Agora a gente vai falar sobre a filosofia. A filosofia, pessoal, foi um conceito grego, né? Uma forma de estudo, de querer conhecer o mundo por meio de uma forma mais racional, não é? E o que se tinha, né, até então, do mundo grego, né, no século 3, 4, 5 a.C., né, era muito do conhecimento, o que mais prevalecia era o conhecimento mitológico, né, feito por meio da mitologia. E era um conhecimento que não estava baseado na racionalidade, era um conhecimento que estava baseado naquelas histórias contadas de boca a boca, né, que foi passando em gerações, né? Os mitos eram isso, né? Poderia ser verdadeira, poderia, mas também não tinha como se comprovar os mitos, né? O mito é isso, ele fica permeando no campo da dúvida, né? E no campo da não verdade, né? Não podemos falar que era mentira, mas também não podemos falar que é verdade. Então ele fica, o mito é isso, né? Ele fica no campo da dúvida. Por que da dúvida? Porque antigamente a tradição, né, a história era passada, né, de pai para filho, de filho para neto e assim ia. Muitas coisas poderiam ser realidade, outras coisas, né, era suspeita, era duvidosa. Né? Mas enfim, os gregos acreditavam então na explicação do mundo, né? Na explicação da natureza, das ações humanas, por meio desses mitos. Né? E aí então surge, né, os filósofos com a ideia de que não, precisamos buscar o conhecimento de algo por meio de comprovações, por meio de observações, por meio de experiências, né, que a gente pode fazer para testar, para saber se algo é verdadeiro, se corresponde com a realidade. Então, a filosofia, ela surge dentro desses princípios, né? E é aí que vai ser, esse conhecimento vai ser a base de muitos outros, né? Bem mais para frente, de muitos outros conhecimentos, como a ciência, como a natureza, né? O conhecimento da natureza, dos astros, né? Então a filosofia depois ela vai surgir como a mãe, né, das outras ciências, né? E filosofia, né, ela é uma palavra em grego que ela é separada, né? Filo, no caso aí se entende por amigo, né? Por amizade, enfim. E Sofia, conhecimento, né? Então, no caso, juntando as duas palavras, né? Filosofia, amigo do conhecimento, né? Aquele que tem amor pelo conhecimento, pela sabedoria, né? Então, quem tem esse amor pela sabedoria, pelo conhecimento, vai buscar, né? Não vai ficar supostamente inventando determinados pensamentos, né? Determinados entendimentos do mundo que o grego queira ter, né? E queira passar para outra pessoa. Então a filosofia surge com esse caráter de se livrar dos mitos, né? Não seguir, né, uma orientação por meio dos mitos. Então a filosofia vai se caminhar por meio de uma análise mais racional, né, das coisas,
para conhecer o mundo de uma forma mais racional e não tão mitológica, certo? E aí então vai vir os filósofos, né? Vem Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles e depois vem uma geração de filósofos aí que no século V começa, né, a ter vários filósofos que vai estudar a natureza, o ser humano, enfim, vários campos aí da sabedoria. Bom, então a filosofia é uma ciência hoje, né? Assim também, né, no caso aqui, pessoal, uma estátua aqui de um filósofo chamado Platão, né, do mundo grego antigo. Além, né, da filosofia tem a história, né? A história também, o conhecimento histórico, a produção de conhecimento histórico se deve também aos gregos, né? Os gregos, no caso aí, a história foi um conhecimento fundado, né, por Heródoto, Heródoto considerado o pai da história, justamente porque ele registrou as guerras médicas, né, as guerras entre persas e gregos. Então Heródoto ele pensou o seguinte: precisamos produzir, né, relatos dessa história, desse acontecimento, justamente porque para depois futuras gerações conhecer aquilo, né, para se ter um registro dos acontecimentos. Heródoto tinha essa preocupação de deixar registrado os acontecimentos. Então surge aí o conhecimento histórico, né? Então é ele que o primeiro no mundo que vai se preocupar em deixar registrado a história. E aí a primeira obra sua foi o registro das guerras médicas, né, entre gregos e persas, certo? Depois dele veio Tucídides. Tucídides deixou registrado a Guerra do Peloponeso, né? Vimos também a Guerra do Peloponeso, as guerras médicas, que vai ser né, da aliança da Confederação de Delos contra os gregos. Então ficou registrado também, né, nos manuscritos aí dos gregos, né? E então, pessoal, por isso que temos esse conhecimento dessas duas batalhas, graças a essas duas figuras aqui. Então, aqui o busto, né, de Heródoto, considerado o pai da história. Além desse conhecimento, temos o conhecimento da medicina, gente. Os gregos também fundamentaram a ideia de transmitir, né, um conhecimento que nós temos hoje, né, um conhecimento pautado na formulação de diagnósticos, né, de saúde, né, que o médico dá, e no caso aí vai ser quem vai fundamentar nessa teoria de diagnosticar uma pessoa com determinado tipo de doença, vai ser Hipócrates, né? Hipócrates, conhecido como pai da medicina, ele vai dizer o seguinte, que muito do surgimento da doença dos dias de hoje, ou melhor, dos dias que ele viveu, se deve aos hábitos, né, e os costumes do cotidiano da vida da pessoa. Então, o que ele percebeu? Que muitas pessoas sofriam, né, de doenças ocasionadas por falta de higiene, né, infecções intestinais, né, febres, enfim. Então ele percebeu que o quê? Que a pessoa que determinada função, né, que ela faz, se ela convive muito em ambientes, né, não tão higienizados, não tão limpos, isso vai atrair o surgimento de doenças, né? E aí ele falou que ele desenvolveu essa teoria, né, que a gente deve perceber, né, as nossas ações para poder para poder evitar doenças, né? E um dos seus estudos também foi baseado, né, aqui está Hipócrates, na análise, né, dos casos de epilepsia que acontecia entre os gregos, né, eram muitos. E aí o conhecimento mitológico permeava
por essa área da ciência, da medicina também, não é? Falava-se que a pessoa recebeu um castigo dos deuses, né? Porque as pessoas convulsionavam e aí ninguém sabia o que acontecia. Falava-se então que era um castigo dos deuses. E aí Hipócrates dizia: não, isso aí é uma causa genética, isso veio de família, de gerações, é algum problema que deu na formação, né, cerebral da pessoa, né, enfim. Claro, não tinha um conhecimento tão apurado hoje, né, de neurônios, do cérebro, mas enfim, ele dizia que isso é uma consequência, né, da hereditariedade, né, uma doença que veio de família, na formação, né, da pessoa, que se deu desde lá da barriga da mãe, é, da pessoa, né, enfim. Bom, então, de acordo com o seu entendimento, né, ele combateu as teorias feitas pela mitologia, né? Então, Hipócrates conhecido como o pai aí da medicina, né? E muitas coisas, né? Muitos hoje dos médicos utilizam isso, né? Analisa a pessoa por meio do seu comportamento, né? O que ela come, o que ela bebe, e aí vai detectar as doenças, né? No caso aí, o nutricionista, ele vai fazer o quê? Uma análise, né, daquilo que você quer emagrecer, então ele vai analisar o que você come para você poder ter uma alimentação saudável para contribuir com o emagrecimento, né? Então, hoje está muito mais aprimorado os estudos, né? Tem centros de diagnósticos, tem por meio de exame de sangue, né, de urina, de fezes. Hoje está, né, mais sofisticado. Mas tudo começou com esse senhorzinho aí, né? Mas para a época era um grande feito, né, gente? Bom, então chegamos aí, né, ao final do capítulo. Não esqueçam de fazer, né, as anotações de vocês e também fique atento ao Vindimo, que em breve colocarei lá as questões da apostila para vocês fazerem. Tudo bem, gente? É isso, ficamos por aqui. E dúvidas também, registrem, né, lá no chat, nós tiraremos essas dúvidas, ok? Então é isso, gente. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.